A paz do Senhor para todos e todas que vão me escutar nesse dia de quinta-feira. Hoje eu quero pedir perdão aos homens, porque eu quero me dirigir às mulheres, especialmente às mães. Não necessariamente aquela mãe que teve o seu filho, sua filha do seu ventre, mas a todas as mães espirituais, emocionais, aquelas mulheres que se colocaram diante de Deus para orar por seus filhos, por suas filhas, sejam eles espirituais ou sejam eles biológicos, enfim. Havia um ministério de mulheres chamado Desperta Déboras, que tinha esse slogan: Mães ajoelhadas, filhos de pé. E eu creio que isso seja uma verdade, que quando as mães estão ajoelhadas, seus filhos estão de pé. Há uma passagem na Bíblia, lá em Jeremias 31, versículos 16 e 17, o profeta diz assim: Assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Que promessa linda! Que promessa linda! E nós, como mães, temos que tomar posse dessa promessa de Deus através do profeta Jeremias para todos nós, para todas nós. Deus, no Salmo 128, nos diz que quem teme ao Senhor é bem-aventurado e os filhos estarão como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. E o rebento da oliveira é cheio de azeite. E azeite, óleo, representam a unção do Espírito Santo. Então nós temos que temer ao Senhor e orar sem cessar para que haja recompensa para as nossas obras, como diz o texto de Jeremias que nós lemos. Que obras? Temer a Deus, ter fé nas promessas e orar sem cessar, pedindo sempre a direção do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então, quando oramos, temos que pedir a direção do Espírito Santo. No texto de Jeremias, a palavra é clara: há esperança para o teu futuro. Às vezes passamos por tantos problemas em nossa vida, principalmente na nossa vida familiar, que às vezes fica tão difícil criarmos nossos filhos, nossas filhas, evitando a contaminação do mundo, que perdemos as esperanças. A esperança de Deus não desaponta. É o que diz Romanos 5,5. Nós temos que crer nisso, nessa verdade. A esperança de Deus não desaponta, não decepciona. Nos momentos de provação, devemos agir com confiança e com a certeza de que Deus tem um propósito em tudo que acontece em nossas vidas. E nunca podemos perder a esperança, e sim confiarmos nas promessas do Senhor, que nunca falham. Se aceitamos Jesus como Senhor, passamos a ter uma aliança com Ele. E esta aliança envolve a nossa família, envolve nossos filhos, nossas filhas. Temos então que aprender a confiar e a descansar no Senhor, porque Ele cuida de nós e dos nossos amados e amadas. Ele cuida melhor do que nós mesmos, muito melhor. O amor de Deus é incondicional. Independe de nossa fidelidade. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e pecadoras. Jesus morreu também por seus algozes, por aqueles que estavam humilhando ele, apedrejando ele, açoitando ele. Por isso a Bíblia diz que é um amor que excede todo entendimento.
Mas o amor mais próximo ao amor de Deus, com certeza, é o amor de mãe, que também é incondicional. Por isso, é nosso ministério orarmos por nossos filhos. É nossa maior missão orarmos por nossas filhas. Tanto os filhos e filhas de sangue, como aqueles espirituais que Deus nos deu, crendo que Ele está nos ouvindo, crendo que Ele é aquele que vai à nossa frente. E nossa oração tem que ser profética, tem que ser ousada, cheia de autoridade no Espírito Santo. Temos que impor nossas mãos sobre nossos filhos e nossas filhas e com autoridade, unção e ousadia profetizarmos bênçãos para eles, profetizarmos bênçãos para elas. Mesmo que as circunstâncias sejam completamente adversas, profetize bênçãos sobre sua família, sobre seus filhos, sobre suas filhas. Profetize bênçãos sem medidas. Mães de joelhos, filhos de pé. Mães com o rosto no pó, para que o seu filho brilhe com a luz de Jesus. E há um contraste entre o pó e a luz. O pó representa a humilhação, a luz representa a exaltação. A mãe em tudo se humilha para que seus filhos e filhas estejam em pé, para que brilhe e sejam exaltadas pelo próprio Deus. Desde o começo foi assim. A mãe sofre as dores de parto para dar a luz ao seu filho. E Deus, no Salmo 127, versículo 3, diz: herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre seu galardão. Então, nossos filhos não são nossos, são do Senhor. Mas Ele nos dá para cuidar. Por isso, eles são a herança e o galardão que Deus nos dá. Deus nos confia filhos que são o nosso galardão. Por isso é responsabilidade nossa cuidar deles, pois iremos um dia prestar contas ao Senhor a este respeito. O fruto do nosso ventre é o nosso galardão, é o nosso prêmio. Portanto, temos que, através de nossos filhos, produzir frutos dignos de arrependimento. Há esperança para o nosso futuro, porque nossos filhos serão libertos do adversário, do império das trevas. Porque quando colocamos nossas esperanças em Deus, não somos desapontadas, não ficamos decepcionadas. A peleja, essa peleja em relação aos nossos filhos e filhas é do Senhor. Nós só temos que tomar posição diante de Deus. Que posição é essa? Oração. Mães que se dispõem a orar sem cessar. O fruto do seu ventre não vai decepcionar, porque o que ligamos na terra já terá sido ligado no céu. Mas temos que observar algo muito importante. Em Provérbios 28, 9, a Bíblia diz que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração é abominável. E em Isaías 59, 2, a palavra nos ensina: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Terríveis essas passagens, mas é a palavra de Deus. Então, se queremos que Deus ouça as nossas orações, temos que estar retas diante de Deus, sendo fiéis em nosso caminhar. Pois no Salmo 84, 11, Deus nos promete que nenhum bem será sonegado àqueles que andam corretamente.
Se queremos que nossos filhos e filhas andem com Deus, nós temos que ser as primeiras a andar com Ele. Temos que ser mulheres com um coração que valoriza ser mãe. E esse coração tem 4 paixões: paixão por ensinar a palavra, com palavras e com ações. Paixão por ensinar a sabedoria de Deus. Paixão pela oração e paixão pelo preparo e crescimento espiritual dos nossos filhos e filhas. Em síntese, queremos nossos filhos em pé? Temos que andar em retidão, temendo ao Senhor, para que nossas orações sejam ouvidas, para darmos um bom exemplo e testemunho. Nossos filhos têm que ver Deus em nós. Tem que haver coerência entre o que dizemos e o que vivemos. Segundo lugar, temos que orar sem cessar, encarando a oração como nosso principal e mais valoroso ministério, mais valorosa missão. Temos que cobrir nossos filhos com o sangue de Jesus, colocando neles a armadura de Deus. Temos que profetizar sobre a vida deles com ousadia, abençoando-os em nome de Jesus. Temos que ensinar a eles a palavra da salvação, para que possam ser salvos pela graça, mediante a fé, no único Deus vivo e verdadeiro, no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E em quarto lugar, temos que descansar na aliança que temos com Deus e confiar que Ele cuida dos nossos filhos e filhas, porque os ama mais do que nós mesmos os amamos. Ninguém ama mais nossos filhos e filhas do que o próprio Deus. O próprio Jesus que morreu por cada um deles, por cada uma delas. Assim sendo, podemos reprimir a nossa voz de choro e as lágrimas dos nossos olhos, porque há recompensa para as nossas obras, pois nossos filhos voltarão da terra do inimigo. E há esperança para o nosso futuro, porque os nossos filhos voltarão para os nossos territórios. Profetize, creia e descanse nos braços de Deus. Nesses braços amorosos de Deus, nesses braços fortes de Deus, orando sem cessar. E feliz Dia das Mães na presença do Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus, amém.